Eu me tornei um Zombie-Wolf Cap 311 fodido. Todos ao redor deles estavam com os olhos arregalados. Fazia anos que não acontecia uma briga fora das zonas de treinamento. Não era incomum os mercenários causarem problemas ali. No entanto, as pessoas muitas vezes ignoravam os mercenários, devido à sua estreita relação com os guardas e soldados. A maioria deles estava lá por apenas algumas semanas ou provavelmente um mês. Portanto, fazer barulhos sobre os mercenários geralmente não valia a pena. Quase parecia que ignorar os mercenários era uma regra tácita da euforia. No entanto, não parecia que esse garoto recebeu um panfleto sobre as regras. Enquanto alguns deles balançavam a cabeça, o resto orava a seus deuses para ajudar a criança imatura em sua vida após a morte, porque sua vida estava terminada agora. Mesmo os mercenários que viram Ashton revidar não esperavam isso. Pelo menos é o que parecia no momento, considerando os olhares chocados em seus rostos. No entanto, o choque logo se transformou em raiva quando os mercenários sacaram suas armas. De pistolas de plasma a espadas de energia, tudo apontava para Ashton. Os alienígenas ao redor deles imediatamente abriram caminho. Armas de plasma eram conhecidas por cortar a massa corporal e, portanto, se os mercenários disparassem as armas, qualquer um que estivesse atrás de Ashton também teria sido cortado. Seu desgraçado! A loira rugiu apontando seu rifle direto para a cabeça de Ashton. Você vai pagar pelo que fez. Em vez de recuar como os mercenários esperavam, Ashton balançou a cabeça e suspirou. Você poderia pelo menos ter usado uma frase que eu não ouço há tipo 1000 vezes antes. Ele disse em tom irritado, antes de abaixar a espada, por que vocês não param de se envergonhar e fazem um favor a todos? Apenas deixe a garota ir e nos deixe em paz. Isso não parece ruim, não é? Ashton esperava que cortar um braço fosse um aviso suficiente para eles, mas parecia que seu plano saiu pela culatra. No entanto, quer os guardas fizessem a coisa certa ou não, ele não recuaria até aí a menos que protegesse Irina. Alucard manteve sua mãe segura por todos esses anos, e agora era a sua vez de proteger as filhas de Alucard. TSK, se apenas Celestial Sven estivessem aqui, eu não teria que me preocupar em sujar minhas mãos. Se Ashton continuasse atacando os mercenários, os guardas poderiam não gostar disso. No entanto, se outra pessoa, um terceiro, fizesse o trabalho sujo, eles não poderiam responsabilizar Ashton. Inferno, se Sven ou os Celestials matassem, Ashton não teria que se preocupar com nada. Mesmo que os guardas conseguissem matá-los, eles ressuscitariam em pouco tempo. No final, nenhum mal aconteceria em seu caminho. Você não está esquecendo alguma coisa. Agora não é hora de resolver quebra-cabeças. Astaroth, TSK, você não é nada divertido. Dê uma olhada em suas habilidades de subclasse Cinder Soul. Ashton fez isso e percebeu que tinha uma joia escondida sob a pilha de seu conjunto de habilidades. Agora que ele pensou nisso, talvez ele pudesse ter usado essa habilidade contra Beelzebub para ganhar algum tempo. Mas ele estava um pouco ocupado demais naquela época para experimentar suas habilidades. No entanto, algo sobre o uso da habilidade, Elemental Summoning, Fire, não se encaixava bem com ele. O lugar estava lotado de gente, e Ashton não queria fazer uma bagunça maior. Quem sabia que tipo de criatura ele acabaria invocando? Na tentativa de salvar Irina, Verina e Ana podem acabar se machucando também. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, os humanos o atacaram. 2 deles balançaram suas espadas em seu pescoço. Ashton rapidamente cobriu sua mão livre com chamas e agarrou a espada de plasma como se fosse feita de madeira enquanto parava a outra com Beaumont. Nesse ínterim, Verina e Ana os chutaram. Mesmo sendo um dos seres mais fortes na Terra, no espaço, parecia que as damas não tinham força suficiente, pois seus chutes mal conseguiam empurrar os agressores para trás. Voltam! Ashton gritou empurrando as 2 garotas atrás dele enquanto os humanos jogavam raios de plasma nele. Eles nem mostraram nenhuma consideração por sua própria espécie que ainda estava dentro de seu alcance de ataque. Como resultado,
Aqueles que atacaram Ashton com espadas de plasma morreram como resultado de fogo amigo. Balas voaram por toda parte seguindo um som estrondoso. Essas armas não eram nada parecidas com as que os Geolos e os Sirans usaram. Essas armas eram mais como uma versão bruta das armas de energia adequadas. Mesmo assim, eles eram mortais e rasgavam a carne como uma faca quente na manteiga. Todos correram o mais longe possível na tentativa de desviar das balas perdidas. Irina continuou lutando para se libertar, mas sua força não era suficiente. Ela não podia fazer nada além de assistir enquanto uma saraivada de balas os cercava. Pare. Eu não quero fazer uma maldita pasta com eles. A senhora sorriu enquanto ordenava aos mercenários: deixe a garota ver seus amigos mortos pela última vez antes de vendê-la como escrava. Uma enorme nuvem de fumaça cobriu Ashton como resultado do tiroteio implacável. No entanto, no momento em que pararam de atirar, algo saiu da fumaça. Em um instante, o homem que estava segurando Irina foi feito em pedaços, enquanto o resto deles ficou lá em estado de choque. O sorriso no rosto da senhora estava longe de ser visto. Sua atitude despreocupada e superior evaporou em um instante quando viram Ashton coberto com o sangue de seu camarada. Foi nesse momento que eles souberam, eles foderam. Quando viram os mutantes, os mercenários pensaram que seriam capazes de brincar com eles e apaziguar seus egos feridos. Agora, eles teriam mais do que apenas um ego ferido. Eu te avisei, disse Ashton com a voz mais fria. Não avisei. Mais uma vez, o cristal de Serap e o raciocínio rápido salvaram sua bunda. No entanto, os humanos não teriam tanta sorte. Ashton voltou com a mão de Irina na sua. Depois de deixá-la com sua irmã, ele voltou com tanta ferocidade que causou arrepios na espinha dos humanos. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, um dos guardas o atacou com uma foice. Ashton facilmente conseguiu bloquear o golpe, mas ele suspeitava que o ataque não era para prejudicá-lo. Ele então fixou os olhos em seu atacante. Era um alienígena humanoide de pele vermelha, com olhos amarelos brilhantes. Você causou um grande estrago aqui. Ela piscou para ele. Então, seja um bom menino e deixe-me puni-lo. Eu me tornei um Zombie Cap 312 fodido. 2. Ashton não perdeu um momento e empurrou o alienígena para trás usando a manipulação do vento. No entanto, a mulher facilmente se esquivou do ataque e se acomodou nos ombros de Ashton. Ah! Você é um menino mau. A senhora sibilou em seus ouvidos antes de fechar as pernas em volta do pescoço dele. Eu vou ter que te dar um castigo mais íntimo. Ela estava tentando restringir a traqueia de Ashton, esperando que ele desmaiasse. Mal sabia ela que Ashton não respirava desde que pisou no planeta. Vantagens de ser um vampiro. Punição através de cócegas. Ashton zombou antes de cair de costas, já que a mulher se acomodou em seus ombros e caiu de cabeça no chão. Pode tê-la machucado, considerando o barulho alto que fez. No entanto, o alienígena revelou-se teimoso e igualmente resistente. Ela não soltou Ashton, em vez de envolver as pernas em torno dele ainda mais apertado. Ao mesmo tempo, ela começou a puxar a cabeça dele. Sua intenção era clara: se ela não pudesse sufocá-lo até a submissão, ela acabaria com ele. Que pena. Eu tenho uma queda por cabelo branco e você também era bonito. A mulher murmurou entre os dentes cerrados. A essa altura, Ana decidiu transformar e usar seus poderes, e os gêmeos fizeram o mesmo. No entanto, Ashton levantou as mãos, dizendo-lhes para pararem. Ele era o único que infringia a lei, então os guardas não podiam fazer nada contra eles. Além disso, não era como se Ashton precisasse da ajuda deles para lutar contra alguém como ela. Que pena, Ashton respondeu calmamente. Eu não sou louco. Depois de convocar os ventos para ajudá-lo, Ashton arrancou a dama de seus ombros com relativa facilidade. A situação mudou instantaneamente, pois foi a vez de Ashton cavalgar em cima do alienígena. Você quer me sufocar? Vamos ver quanto tempo você dura sem ar, certo? Ele sorriu, antes de puxar a senhora para um estrangulamento de sua própria criação. Esqueça a respiração,
Seria um milagre se a senhora pudesse sair ilesa do porão. No entanto, a resistência da mulher entrou em ação mais uma vez. Em instantes, ela estava de pé novamente. Ashton pendurou em suas costas, como um moncolim para sua mãe. Droga! Por que essa vadia é tão forte? Ela é como uma amazona, claro, ela seria tão forte. Magro, em forma e fodão, do jeito que eu gosto. Acho que sei porque você é virgem. Seu aperto não é perfeito agora. Saia de cima dela, chute suas coxas com toda a força que você tem e depois sufoque-a novamente. Isso deve funcionar. Ashton fez exatamente isso. Mas no momento em que ele a soltou, o alienígena recuou, dando uma cabeçada em Ashton. Uma vez que sua presa estava cambaleando, ela pegou sua foice, virou-se e balançou-a, querendo cortar sua cabeça. No entanto, quando ela se virou, não havia ninguém para ser visto. Quando ela pôde sentir sua presença, já era tarde demais. Ashton trocou de lugar com sua sombra e derrubou Balmon na guarda. Parecia que era isso para ela. Ela continuou olhando para Soulblade conforme ela se aproximava cada vez mais. Apenas para perceber um momento depois que a lâmina não estava se movendo. Ashton parou a lâmina antes que pudesse cortar seu rosto ao meio. Agora que você está calmo o suficiente, você ouviria o que eu tenho a dizer? Ashton perguntou educadamente. Não há nada para falar. Você causou problemas, então você vai morrer. Essa é a regra. A senhora cuspiu. Cabeça quente, não é? Ashton balançou a cabeça. Eu não posso me dar ao luxo de irritar sua espécie. Mas desde que você está decidido a me matar, é justo acabar com você assim que eu puder. A mulher olhou para ele como se fosse rasgá-lo em pedaços. No entanto, através de seus globos oculares, Ashton podia ver alguém parado atrás dele. Ele imediatamente se agachou, chutando o homem atrás dele. Há quanto tempo ele estava parado ali? Pode ter parecido que o chute de Ashton foi planejado. No entanto, ele instintivamente o atacou. Ele foi pego de surpresa, pois nem mesmo sua percepção de alto grau conseguiu detectar o homem parado atrás dele. Mesmo Beelzebub não foi capaz de surpreendê-lo assim. Ele não podia porque não precisava. Além disso, ele é um tolo que pensa que pode intimidar a civilização inferior como bem entender. Liberar sua presença poderosa é sua maneira preferida de fazer isso. Dito isto, se Beelzebub quisesse, ele poderia ter se esgueirado até você e você não saberia até que fosse tarde demais. Ashton ignorou o discurso de Astaroth e se virou para ver um homem parado ali, segurando uma lança dourada. Mais importante, não parecia que seu chute havia causado muito dano a ele. O homem usava as mesmas roupas da senhora e pertencia à mesma espécie, considerando sua aparência. Mas ao contrário da mulher, esse cara não só parecia superior ao resto deles, mas também era muito mais forte do que Ashton. Ele é forte. Nível 99. Droga, você não é ruim. Seus níveis cumulativos estão em 88. Mas sim, a diferença é muito grande para você fazer qualquer coisa agora. Eu sugiro que você abaixe a espada e tente sair dessa confusão. O que está acontecendo aqui? O homem perguntou em tom autoritário. Eu estava prestes a tirar uma soneca, mas algum bastardo teve que assinar sua nota de suicídio no meu turno. Lucia, por que você está de bunda? Você não consegue nem ficar de pé direito. Cale a boca, seu velhote. Lucia, a mulher que atacou Ashton, retrucou. Esse bastardo matou um mercenário, então pensei em me divertir um pouco. Para mim, parece que o cara se divertiu mais do que você. O homem balançou a cabeça enquanto seu rabo de cavalo loiro na altura dos ombros seguiu o terno. É verdade, você matou alguém? Em legítima defesa. Ashton deu uma resposta curta e precisa. O homem o encarou, analisando cuidadosamente sua linguagem corporal antes de falar novamente. Desde quando pessoas como você precisam usar o termo autodefesa? Não minha segurança, mas de um amigo. Ashton respondeu apontando para Irina. Seus mercenários aqui pensaram que não havia problema em tocar em alguém sem sua permissão e repreender seus amigos. Eu também dei a eles ampla oportunidade de tomar a decisão certa. Mas quando não o fizeram,
Pensei que deveria ajudá-los. Tomar a decisão um pouco mais rápido. Eu me tornei um Zombie Cap 313 fodido. 3. Todos ao redor deles engasgaram quando ouviram Ashton conversar com o comandante com tanta indiferença. Afinal, o homem à sua frente era possivelmente o lutador de grau C mais forte da galáxia. Caramba, até mesmo algumas notas B tentaram não envolvê-lo. Ele era tão capaz. Mas ver uma mera criança bater de frente com um homem assim os enchia de ansiedade. Se o bastardo irritasse o comandante, a vida de cada um deles estaria em perigo. Você com certeza é destemido, eu vou te dar isso. O homem disse com um rosto inexpressivo. No entanto, não sei se você é estúpido ou corajoso para causar o caos em meu território. Peça desculpas a todos e talvez eu o deixe viver. Com todo o respeito, Ashton continuou olhando diretamente nos olhos do homem. Eu não dou a mínima se este é o seu território ou não. Eu tentei evitar essa situação o máximo que pude. São seus mercenários que constantemente me incitam até que eu fiz o que tinha que fazer. Por isso, não estou me desculpando. Nem um pouco. Se você gosta tanto de desculpas, vá em frente. Não vou te impedir. Leon ignorou o comentário de Ashton e continuou. Então você está dizendo, se eu assediar suas companheiras aqui, você vai me matar também? Se você não os deixou ir e pediu desculpas, então com certeza. Silêncio. Silêncio absoluto. O garoto pode ter sido forte, mas acabou de assinar sua sentença de morte. Isso é o que todos estavam pensando. No entanto, Ashton estava confiante em suas habilidades. É por isso que ele continuou contrariando o comandante sem medo. Ele pode estar em um grau mais alto, mas Ashton não se intimidou. Claro, ele pode ter que se transformar em forma demoníaca para lutar. No entanto, considerando que ele empurrou um maldito Shiran de grau A para seus limites, um mero lutador de grau C não teria sido capaz de fazer muito. Além disso, ele tinha uma infinidade de habilidades que seriam úteis. Especialmente, queda do céu. Se ele usasse essa habilidade, bem, digamos que ele acabaria matando muita gente. E ninguém queria que isso acontecesse. Em outras palavras, não havia razão para ele recuar. Bastardo arrogante, eu adoraria ver eu poderia quebrar essa sua confiança. O comandante sorriu antes de apontar para a senhora. Acho que as apresentações estão em ordem. Ela é Lucia Zask, minha irmã mais nova e vice-comandante desta zona e eu sou o comandante Leon Zask. Como você deve ter adivinhado, somos Talegorians. Ashton Fenrir, da Terra. Ashton deu a eles um breve aceno ao não sentir nenhuma hostilidade deles. No entanto, seus olhos estavam analisando cuidadosamente os dois. Considerando que um deles tentou matá-lo momentos atrás, ele não tinha motivos para agir como um amigo deles. Um belo nome, Sr. Fenrir. Você pode ir, por enquanto. No entanto, se você causar problemas novamente, eu não hesitaria antes de cortar sua cabeça de seus ombros. Leon severamente comentou. Você é mais do que bem-vindo para tentar. Dizendo isso, o terráqueo deu meia volta e entrou na fila. Para sua surpresa, enquanto Ashton caminhava à frente, todos se afastaram. Eles basicamente limparam a fila. Eles não sabiam sobre o garoto, mas se Leon evitava lutar com ele, então ele tinha que ser um pouco forte. Assim, eles não queriam irritá-lo. Você vai simplesmente deixá-los ir? Lúcia perguntou ao irmão. Claramente, ela estava irritada, pois esperava que Leon pelo menos chutasse a bunda do bastardo arrogante pelo menos uma vez. Afinal, sua zona era considerada a zona mais intolerante à violência do planeta. Sim, porque desta vez, Leon virou-se para o líder dos mercenários. Essa vadia passou dos limites. Ajoelhe-se. Leon sussurrou e todos os mercenários caíram de joelhos. No entanto, sua ação não foi voluntária. Foi devido à habilidade inata de Leon chamada Soul Speech. Essa habilidade era a razão pela qual até mesmo pessoas com seres de grau superior tinham problemas para enfrentá-lo. Soul Speech era uma habilidade que sequestrava a mente de qualquer um. Basicamente, forçar um alvo a obedecer a todos os comandos do lançador.
Isso desde que eles tenham inteligência inferior à do lançador. No entanto, esta parte da habilidade foi propositalmente escondida de todos os outros e eles pensaram que o soul speech de Leon era absoluto. Perdoe-nos. A senhora mal conseguiu resmungar, mas seus esforços foram imediatamente recebidos com um forte tapa direto em seu rosto. Perdoar não é minha praia. Leon respondeu antes de chegar desajeitadamente perto de seu rosto. Pausa. Uma mera palavra causou um colapso mental de todos os mercenários nas proximidades. Seus gritos altos deram aos espectadores o pior caso de arrepios que eles já tiveram. Enquanto isso, as piores memórias já vividas pelos mercenários brilharam repetidamente na frente deles, fazendo-os perder a cabeça. Lúcia balançou a cabeça e saiu, enquanto Leon os observava sofrer. Quanto mais ele os observava, mais calmo ficava. Afinal, Ashton tinha feito um número com ele. Mesmo demonstrando que não estava afetado pelo garoto, por dentro, Leon estava fervendo de raiva. Uma sensação que não experimentava há muito tempo. Aquele garoto tinha mais inteligência do que eu. Leon pensou enquanto disciplinava os mercenários. Leon sabia quando, onde e com quem escolher suas batalhas. Mas para fazer isso, ele teve que confirmar se seu discurso da alma era eficaz no alvo ou não. Felizmente, ele poderia fazê-lo facilmente mencionando algo casualmente na conversa. Quando ele pediu desculpas a Ashton, ele já usou discurso da alma. O fato de que Ashton não obedeceu, simplesmente apontou que o garoto tinha mais inteligência do que uma média de notas e ID como ele normalmente teria. Se funcionar, ele ganharia um novo brinquedo para quebrar. Mas se não, ele não tentaria escalar a situação e tentaria fugir da luta o máximo que pudesse. Foi assim que ele garantiu sua sobrevivência. A maioria dos graus C e até os graus B geralmente priorizam o investimento de seus pontos para aumentar a força, HP, mana e outros enfeites, em vez da inteligência. Assim, Leon não teve problemas em enfrentar oponentes que ninguém em seu nível teria. Esse era o segredo de sua força e habilidades. Além disso, sua zona foi a menos problemática porque 99% das pessoas que vieram para Opuri eram seres fracos de grau I e F, buscando ficar mais fortes. Portanto, intimidá-los não era nada para ele. Quanto a 1% que tinha inteligência superior à dele, eram muito mais fracos e isso poderia ser subjugado facilmente usando força brutal. Mas Ashton era diferente. Ele era forte mentalmente e fisicamente. Este fato preocupou profundamente. Havia algo em Ashton que deixava Leon desconfortável. Muito desconfortável. Aquele garoto é problema. Eu deveria denunciá-lo aos superiores. Mas primeiro, ele se virou para os mercenários e sussurrou: perecer. De repente, os gritos foram substituídos pelo silêncio enquanto os cadáveres sem vida dos mercenários caíam. Uma mera palavra tirou a vida de inúmeros humanos. Eu me tornei um Zombie Cap 314 12 tentativas toque volume de anúncios. As zonas de prova em Eupuria foram divididas com base na dificuldade das provas que alguém teria que enfrentar. De acordo com o comitê de administração, embora existam 12 zonas com dificuldades variadas, elas foram categorizadas principalmente com base na escala do zodíaco. Mas esses zodíacos eram um pouco diferentes do que os terráqueos conheciam. Por favor, coloque sua mão sobre esta placa de pedra. O alienígena instruiu Ashton com um sorriso. Você receberá uma zona para seu primeiro teste através da vontade do Eupuria. Você quer dizer a vontade do planeta. Ashton ficou um pouco surpreso ao ouvir que o planeta tinha uma vontade própria. Afinal, Astaroth não informou sobre tal coisa. No entanto, o mero pensamento de um planeta ter vontade própria era um pouco absurdo. Não há nada de absurdo nisso. Embora o que esses tolos estão chamando de vontade seja inteligência artificial. Depois de colocar sua mão no tabulete, ele analisaria sua nota, níveis, habilidades e habilidades, antes de atribuir a você uma zona de teste adequada. Ashton assentiu antes de colocar a mão no tabulete, que imediatamente começou a brilhar em vermelho. Um momento depois,
O brilho desapareceu. Assim que a tarefa foi concluída, Ashton olhou para a senhora, apenas para vê-la imóvel olhando para ele. Mas ela não estava sozinha. Legal, todos ao seu redor estavam fazendo o mesmo. O olhar em seus olhos parecia que eles tinham visto um fantasma ou algo assim. Algo está errado? Ashton perguntou à recepcionista. Não, senhor. A mulher respondeu. É uma ocorrência rara, só isso. Por favor, leve esta pulseira com você. Ela irá acompanhar o seu progresso, bem como informá-lo quando um teste for concluído com sucesso. Você pode também usá-lo para sair dos testes no meio do caminho, se desejar, e nós o escoltaremos para fora. Ela continuou, mas, por favor, tenha isso em mente antes de desistir. Você só pode tentar um teste uma vez a cada década. Portanto, se você desistir de um teste no meio do caminho, só poderá tentar novamente depois de uma década. Se você tiver alguma dúvida, terei o maior prazer em ajudá-lo. Uma década é um longo tempo de espera. Como você pode ver, ela apontou para a fila cada vez maior atrás dele. Temos muitas pessoas querendo enfrentar os julgamentos. A fim de reduzir o estresse em nossa equipe, bem como manter a justiça, o tempo de espera foi organizado para que ninguém pudesse abusar do sistema. Então é por isso que Lycaon e o resto nos disseram que não poderiam nos acompanhar. Ashton pensou antes de expressar sua última pergunta. Entendo. E os testes? Como saberei o que fazer para completá-lo? Geralmente, você só precisa sobreviver até que a pulseira informe seu sucesso. Mas fomos informados que às vezes os testes mudam com base no participante. Nesse caso, você receberá instruções específicas na forma de uma missão. Tudo bem, isso é tudo o que eu queria saber. Este capítulo carrega diariamente no novelproximo.com. Caso você tenha alguma dúvida durante os testes, você pode usar a seção FAQ do menu da pulseira. Obrigado pela sua visita e esperamos que você tenha sucesso em todos os testes. Ashton deu a ela um breve aceno e partiu para um outro lado, onde as meninas estavam esperando por ele. No entanto, o olhar dos guardas acompanhava cuidadosamente cada movimento deles. Parece que o problema anterior ainda não foi resolvido, ao contrário do que Ashton acreditava. Então, quantas tentativas você conseguiu? Ana perguntou a ele alegremente. Eu tenho 6. 4. Irina respondeu mal-humorada. 3. Aqui. Verina, por outro lado, não parecia nem um pouco descontente. O número de tentativas que alguém faria estava diretamente relacionado à sua força e potencial. Além disso, eles terão testes específicos que tornariam seus eus atuais mais fortes. Essa foi a razão pela qual Irina ficou um pouco desapontada, pois tecnicamente lhe disseram que ela era mais fraca entre eles. Eu não verifiquei. Deixe-me fazer isso agora. Dizendo isso, Ashton tocou a pulseira 2 vezes e uma tela holográfica apareceu na frente dele. Na tela, todas as tentativas atribuídas a ele foram listadas em série. Os olhos de todos permaneceram bem abertos no momento em que viram a lista. Sublinhado após uma consideração cuidadosa, o usuário recebeu as seguintes tentativas. Maior prova da Hidra, maior julgamento da Ursa, maior julgamento de Cetus, maior julgamento de Eridanus, maior julgamento de Opuxus, maior julgamento de Draco, maior prova de Centaurus, maior prova de Pégaso, maior julgamento de Andrômeda, maior julgamento de Auriga, maior prova de Serpens, maior julgamento de Monoceros. Por favor, complete os testes para receber as recompensas. Observação: o usuário deve concluir as tentativas na ordem em que foram listadas. Deixar de fazer isso resultaria em nenhuma recompensa. Sublinhando, tinha que haver um erro, certo? Ana murmurou. Todas as 12 tentativas. Isso é mesmo possível. O resto deles ficou sem palavras. Aqueles que receberam 9 tentativas de uma vez foram considerados seres de grau A no futuro. Mas se fosse esse o caso, como eles chamariam alguém que recebeu todas as provações de uma vez? Enquanto todos estavam em choque, Ashton e Astaroth não puderam deixar de rir. Especialmente quando Astaroth lembrou que até ele só conseguiu 10 tentativas em uma tentativa.
A euforia indicava claramente o que já era óbvio há um bom tempo. A rara combinação de genes e habilidades que Ashton possuía deu-lhe o potencial de se tornar o ser mais forte da galáxia. Isto é, se ele não perdeu a cabeça no caminho. Bem, é o que é, eu acho. Ashton encolheu os ombros. Vou apenas tentar limpar o máximo de missões que puder e esperar o melhor. Ao mesmo tempo, em algum outro lugar no Euporia, os governantes de Euporia se reuniram para discutir negócios como de costume quando foram alertados por uma de suas secretárias. Parecia que o dia normal deles não seria tão normal, afinal. 12 tentativas ao mesmo tempo. Interessante. Lodi, o governante do terceiro assento sorriu. Poderíamos ter um monstro em nosso planeta. Kersi, o governante do segundo assento comentou. Qual era o grau dele mesmo? Diz grau I, no relatório. Alashia, o governante do primeiro trono respondeu, talvez devêssemos estabelecer algum tipo de conexão com ele. Ele seria de grande ajuda para nós no futuro. Os governantes concordaram com a cabeça antes de passar para a próxima edição, um relatório de Leon. Que estranho. Aquele idiota geralmente mata qualquer um que cause problemas. Ele não fez o mesmo aqui? Esse é o problema, senhor. A secretária respondeu, ele não conseguiu matar o encrenqueiro. Interessante. Muito interessante. Lon sorriu mais uma vez, parece que nossos dias de tédio acabaram. Eu me tornei um Zombie Wolf Cap 315 prova da Hydra. Dizia-se que Hydra era um monstro de várias cabeças que habitava as trincheiras mais profundas do Oceano do Norte de Euporia. Por razões óbvias, ninguém jamais havia visto se esse monstro existia ou não. Ninguém além dos Shirans. Embora considerando que houve um julgamento com o nome dela, assim como a água negra e turva dos oceanos, pode-se debater que a Hydra era real e era responsável pelas águas contaminadas. Além disso, o Trial of Hydra foi um dos testes raramente atribuídos a alguém, mesmo em sua quinta ou sexta tentativa, que muitas vezes é considerada a tentativa final. Essa foi a razão pela qual Ashton foi o único teletransportado para a zona de teste, que por acaso era uma praia ao redor do Mar do Norte. Quando ele saiu, todos tentaram dissuadi-lo de entrar no julgamento de Hydra primeiro. Como ninguém havia entrado no julgamento em mais de um par de séculos. Mas a instrução que recebera do planeta Euforia era clara. As provas precisavam ser concluídas em uma determinada ordem se ele quisesse as recompensas. Se ele não desejava as recompensas, então ele era mais do que bem-vindo para tentar as provas como bem entendesse. Só um tolo não iria querer recompensas adicionais. Ashton encolheu os ombros. Quanto à praia, foi estranho. A areia branca podia ser vista até onde os olhos de Ashton alcançavam. Estava em completo contraste com o mar que parecia mais ameaçador do que nunca, agora que Ashton estava cara a cara com ele. As estrelas gêmeas em torno das quais Euporia girava estavam no auge. Curiosamente, uma das estrelas estava na frente da outra, fazendo parecer que era uma só. Por mais que Ashton adorasse apreciar a beleza sinistra do planeta, ele estava lá para um teste, não para um piquenique. Alguma palavra de sabedoria. Ashton sorriu. Não entre na água. Deixe o bastardo vir até você. Além disso, não darei mais dicas. Provavelmente, já que não seria um grande teste de outra forma, então é um julgamento de extermínio. Ashton assentiu enquanto coçava o queixo. Isso pode acabar sendo mais fácil do que eu esperava, é claro. É fácil, é por isso que ninguém mais recebe esse teste. Diga-me uma coisa. O que você acha que significa contaminação neste contexto? Ashton olhou para a água negra na frente dele. Era uma resposta óbvia. Veneno. Até agora, ele estava bastante familiarizado com diferentes tipos de veneno e apenas olhando para ele poderia dizer com certeza o quão perigoso era o veneno. Para apoiar seu excesso de confiança, ele estava correto na maioria das vezes. É veneno. No entanto, não é qualquer veneno. É o veneno mais mortal da galáxia e provavelmente do universo. Quem sabe, vocês Shirans são doentes. Para ser honesto, quem diabos faz um oceano e depois joga uma tonelada de veneno nele? Ashton balançou a cabeça em descrença.
A que eu pensei que ter sal no oceano era uma merda, mas isso está em uma liga própria, não é inteiramente nossa culpa. Os precursores foram os que criaram a Hidra. Bem, era mais como um animal de estimação para eles que ficou chateado depois que os Shirans fizeram o que fizeram com seus donos. Ele estava furioso, então decidimos fazer algo a respeito. Acabamos de criar uma prisão para a Hidra na forma do Mar do Norte. Como diabos deveríamos saber que aquele otário contaminaria todo o oceano com seu veneno? Sério. Esse é o melhor argumento que você poderia ter? Às vezes me pergunto se sou estúpido porque compartilho um cérebro com você. Porque com certeza parece que sim agora. Era raro Astaroth dizer algo que cheirava a estupidez. Mas sempre que o fazia, Ashton com certeza o criticava. Desta vez, porém, Astaroth se superou. Como diabos os Shirans poderiam ter jogado uma lula vazando veneno em um oceano e depois ficarem surpresos que o oceano se transformasse em veneno completo? O que eles esperavam? O veneno se diluiria no oceano? Talvez Ashton finalmente tenha a resposta de por que os precursores escolheram fazer com que os humanos os sucedessem. Afinal, esses Shirans eram apenas um bando de idiotas. Suas decisões estúpidas claramente compartilhavam uma história própria. No entanto, antes que ele pudesse comentar mais, houve um movimento repentino no oceano. A água venenosa subiu como uma onda gigantesca, cobrindo até o menor raio de luz de cima. Quase parecia que as ondas estavam ao caminho de engolir aquele que ousasse ficar na frente delas. A merda! Ashton imediatamente convocou os ventos e construiu uma plataforma visível de ar comprimido, para pairar sobre o oceano. Não era tão estável quanto ele gostaria, mas era melhor do que se afogar em veneno. Antes que ele pudesse comemorar, porém, ele foi recebido por uma visão feia. Isso com certeza não é uma lula, eu disse que ele era. Pare de fazer suposições aleatórias e depois grite comigo por causa delas. Só porque vivo em sua cabeça não significa que sou responsável por sua imaginação. Minhas ondas não foram geradas por si mesmas. Havia uma razão por trás disso e a razão estava bem na frente dele. A Hidra. A criatura parecia um dragão, coberto de escamas azuladas da cabeça aos pés. Tinha 4 patas e 2 caudas enormes, mas o mais bizarro eram as cabeças. Do alto, Ashton podia ver 9 cabeças olhando diretamente para ele. Da boca de cada cabeça, uma fumaça preta suspeita estava saindo, a qual Ashton presumiu ser veneno que Astaroth mencionou anteriormente. Além disso, seus dentes afiados e mandíbulas fortes podem matar com uma mordida. Por razões desconhecidas para ele, Ashton sabia que matar esta besta era quase impossível. Não é quase impossível. É impossível. Você acha que os Shirans foram tolos o suficiente para deixar o bastardo feio viver se houvesse uma maneira de matá-lo? A Hidra é essencialmente imortal, então nem pense em matá-lo ou algo assim. Se eu não posso matá-lo, então sobre o que diabos é esse julgamento? Ashton gritou de volta para Astaroth. Por que diabos você está me perguntando isso? Ok, tudo bem. Esta é a última dica para este julgamento. Verifique o prompt da missão na pulseira. Ashton estava muito envergonhado por ter esquecido de verificar, embora tenha sido lembrado de fazê-lo antes. Ele bateu apressadamente na pulseira e, como Astaroth disse, ele recebeu uma missão. Sublinhado. Este capítulo carrega diariamente no novelproximo.com. Objetivo: concluir a prova da Hidra. Tarefa: sobreviva contra a Hidra por 1 hora. Progresso: 0 de 60 minutos passados. Recompensa: 10 pontos de aumento em todas as estatísticas, aumento de 1000 HP, aumento de 2000 de mana, aumento de 500 Dark Aura e uma recompensa especial. Missão encomendada por Planet Euporia. Apenas um administrador pode ver esta informação. Euporia é uma ilha de Shiran. Nível de prioridade: 1. O host não pode ignorar a missão. A missão precisa ser concluída o mais rápido possível em 2 tentativas. Sublinhado. Diga-me uma coisa. Se eu falhar em sobreviver, como diabos vou tentar uma segunda vez? E a estúpida de Shirans estúpidos? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.